Gálatas 5, 16 a 26, diz a palavra de Deus: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências, os desejos malignos da carne, né? Porque a carne milita, faz guerra contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos ler novamente, vamos todo mundo junto agora o verso 22 e 23? Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta obra linda do Teu Espírito Santo na nossa vida. Que nós possamos ser cooperadores com a obra do Senhor e não resistirmos, ó Deus, não apagarmos, não entristecermos o Teu Espírito Santo em nós, mas cooperarmos para que o fruto do Teu Espírito, ó Deus, seja algo bem vivo, bem forte, bem real no nosso viver. Abençoa, Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã, cada pessoa que está aqui, que ouvirá também esta mensagem. O Senhor fale aos nossos corações e dá-nos a graça de vivermos esse fruto cada dia da nossa vida, o fruto do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você, olhando para esse texto, considera-se uma pessoa que tem esse fruto do Espírito Santo na sua vida? Nós não temos como ficar neutros, né? Se nós, nessa guerra espiritual que nós travamos, não estivermos vivendo o fruto do Espírito Santo, o que vai querer dominar a nossa vida? As obras da carne, né? Então, as obras da carne, elas militam contra o Espírito e o Espírito contra a carne. É o nosso inimigo íntimo, é o nosso inimigo interno. Nós já falamos que o cristão tem 3 inimigos, né? Que é o mundo, a carne e o diabo. E quando nós falamos da carne, da nossa natureza pecaminosa, que o apóstolo Paulo também chama de velho homem, né? Lá em Efésios. Então a carne é esse inimigo do cristão, é esse inimigo que eu e você temos, que está dentro de nós, que nós temos que combater todos os dias contra ele. Como que se combate a carne? Fazendo ela morrer, não dando vazão para a carne. Orar, jejuar, ler a palavra de Deus é fundamental para que a carne vá morrendo, tem que morrer todo dia um pouco, né? E assim a gente passe a viver mais do fruto do Espírito Santo no nosso viver. Então, se você não sabe de cor, queria que você memorizasse esse fruto, né? Esses 2 versículos aqui. Consegue? Fala aí, Renato. O Renato já sabe de cor?
Aprendeu com a Alice. Quem é a Alice? Deve ser uma professora muito boa, essa Alice, né? Formada em qual graduação? Como é que é? PhD. A doutora Alice. Tem quantos anos a doutora Alice? 6 anos. 6 anos. Que maravilha. E as crianças têm muito a nos ensinar. Você está achando que não? Né? Tem crianças que não vêm à igreja, só não vêm à igreja, sabe por quê? Porque o pai ou a mãe não vêm, né? Mas eles têm mais fé, muitas vezes, do que os próprios pais, né? E por isso que Jesus diz, deixai as crianças vir a mim, não as embaraceis, né? Tem muito adulto sendo embaraço, né? Os próprios discípulos, né? Embaraçou as crianças de chegar a Jesus, e Jesus falou, não, deixa elas virem, eu quero que elas venham. Não seja um atrapalho para elas, né? Mas então vamos lá. O Renato, como um bom aluno, aprendeu com a professora Alice. O fruto do Espírito Santo é Gálatas 5, 22, 23. Fala aí para nós de cor, Renato. Muito bem. Só faltou um aí. Qual que faltou? Longanimidade. Longanimidade é o quê? Paciência longa, né? Paciência, isso é bem longanimidade, né? Então, quem mais sabe além do Renato? Quem aprendeu? Quem não aprendeu, fica então. Quinta-feira nós vamos cobrar, viu? Quinta-feira, então, todo mundo de cor. Tá fácil, né? Moleza, né? Uma semana para decorar 2 versículos, né? Então, mas para quem não decora, vai falar para Deus, Deus, eu não decoro, mas o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Me dá a graça de eu decorar. Aí, Ele vai te dar a graça. Decora, é que você não imagina, se você pensar bem, você decora muita coisa, né? Que você não percebe ainda, mas você já sabe de cor. Muitos hábitos da sua vida, né? Por exemplo, quando você vai fazer um bolo simples, normal, que você está acostumado a fazer, só tem que ficar olhando lá a receita? Pois é. Ainda faz? Né? Hoje já vem quase pronto, né? O bolo você compra lá. Compra a massa e já, né? Então, isso aí é só, por exemplo, a comida. A comida você já decorou o jeito que faz a comida. Né? O arroz, o feijão, já sabe né? Eu ainda estou aprendendo, mas eu já tenho algumas coisas que eu já sei decorado já. Né? Eu aprendi com a professora Dejaneira, né? Então, e os meninos também aprenderam também. Lá em casa, todo mundo cozinha. Por falta de cozinhar, ninguém passa fome. O que eu aprendi? Cozinhar o ovo. Olha aí, gente. Que beleza. Né? Você sabe o que eu estava pensando hoje? Faz tempo que eu não como um miojo, né? É muito difícil de preparar. Né? Não, mas é brincadeira, a gente, graças a Deus, a gente, né? Às vezes, né? Você pode esquecer no fogo. Mas, a gente decora. Eu lembro de uma irmã, que ela também tinha dificuldade, irmã Valdomira, de decorar. Mas ela queria decorar o Salmo 91. E o Salmo 91 tem quantos versículos? 16 versículos, né? E ela morava assim mais distante da igreja, né? E às vezes ela ficava com medo, né, de ir para a igreja, falando, Deus, eu quero memorizar o Salmo 91, me dá o Salmo 91 de cor, Senhor, E ela já tinha uns 60 e tantos anos, 60... E aí, pedindo a Deus, né, para memorizar, pelejando, Deus, me ajuda, e orando, e pedindo. Sabe o que aconteceu?
Um dia ela falou, irmãos, Deus me deu o Salmo 91 de cor, eu quero falar na frente da igreja, Salmo 91. E ela começou a falar o Salmo 91 todinho. Que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. E assim ela foi falando todo o Salmo, né? Então, pede para Deus que Ele dará, né? A gente só não pode desistir. Dou conta, acabou, não, ixi. Engraçado, tem uma das coisas que a gente tem, assim, a bênção, mesmo na velhice, né? É da mente. A mente é muito difícil. O corpo envelhece, mas a mente não envelhece na medida que envelhece o corpo, né? Às vezes a gente brinca no futebol que você não tem mais a destreza que um jovem, né? De 18 anos, a cabeça manda, mas as pernas não obedecem. Né? A cabeça tá boa, você sabe como é que faz, mas muitas vezes, então, na cabeça, muitas vezes a gente tem essa facilidade. Só tem que exercitar, né? Tem que exercitar. Todas essas virtudes lidas aqui do fruto do Espírito Santo, na vida do crente, descreve o caráter e o testemunho que ele deve possuir. Caráter e testemunho. Esse é o seu caráter, o seu testemunho de cristão. Vamos abrir lá em Mateus 7, 16 a 20. Jesus fala aí da árvore e seus frutos, e nós conhecemos a árvore pelos frutos, né? Pelos frutos se conhece a árvore, né? Então, vamos ver o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 16 a 20. Olha o que diz a palavra de Deus. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura a uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos, dos espinhos, né? Fazendo uma pergunta. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis, né? Então, como que as pessoas vão conhecer que você é um cristão de verdade e não só da boca para fora? Pelo fruto do Espírito Santo na sua vida, né? E o fruto é o resultado final de uma árvore e revela a sua identidade. Esse fruto vai revelar quem você é. Isso é de ser cristão, né? Às vezes a gente pode imitar um punhado de coisa, né? Carregar uma Bíblia, cantar, até orar. As pessoas aprendem até a orar. Mas viver o fruto do Espírito Santo é para quem é convertido de verdade, né? Não quer dizer que você vai ser perfeito em cada uma dessas coisas. Mas, e se tem alguma deficiência, se você percebe que na parte, por exemplo, tem aí amor, alegria, paz, né? Nosso relacionamento com Deus. Aí vem, na sequência, quando fala de o próximo aí, longanimidade, benignidade e bondade, é para com o nosso próximo, né? Paciência longa, benignidade e bondade. E com a gente mesmo, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nosso relacionamento com a gente, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o nosso próximo, esse fruto está dizendo, e o nosso relacionamento com nós mesmos. Então, com Deus, amor, alegria, paz. Relacionamento com o próximo, longanimidade, bondade e... benignidade. Muito bem. E nosso relacionamento com nós mesmos é mansidão, domínio próprio e
Fidelidade. Muito bem, fidelidade. O nosso relacionamento com nós mesmos, né? Fidelidade, ser fiel, domínio próprio e qual que é o outro? Mansidão, né? Então, se você percebe que está faltando a mansidão, você não está sendo manso como deveria ser, você vai orar, pedir para Deus, Deus me dá a graça de crescer na mansidão. Agora, como que a gente cresce, gente? Por exemplo, quando você está na escola, a turma agora está perto de terminar o ano, fazendo prova, né? Para você saber que você está sabendo, dá a prova lá, e aí você vai, é o teste para você saber se você realmente está, né? Guardou na memória. Assim também, o nosso teste, a nossa prova, vem com as provações, e por isso que Tiago fala, tende motivo de muita alegria o passar por várias provações, porque na provação nós temos a oportunidade de crescer. É na provação que eu vou crescer, exercitando, né, esse fruto do Espírito Santo. Se eu ficar sem provação nenhuma, eu não vou desenvolver, né? Então, fala com Deus, Deus, me dá paciência, tá faltando paciência? Agora, aí vem também a prova, né? Alguém para te azucrinar suas paciências, para você crescer, desenvolver, né? Esse ano, acho que até do ano passado, esse ano também, né? Eu tive um teste de paciência com a pessoa, um dos trabalhadores de Pontalina aqui, né? Tive que ter bastante paciência com ele, né? Nossa, até ele ficou admirado, né? Porque, sabe daquele profissional que você pede para fazer uma coisa e fica enrolando, e parece que nunca vai fazer? Então, foi um teste de paciência, muita paciência, né? E Deus foi trabalhando isso na minha vida, né? Então, vamos pensar aqui, o que é amor? O que é amor, gente? 1 Coríntios 13. Consegue falar de cor, Felipe? Já? Não, tem que... Mas eu posso falar que não é um sentimento. Pois então não é um sentimento. O amor é o quê, então? Não é sentimento, não? Quando a pessoa fala assim, eu estou amando, não é amor, não? Não, é paixão, pode ser paixão. Né? Então, então você tem mais outra tarefa, além de Gálatas 5, 22, 23, relembrar 1 Coríntios 13. E 1 Coríntios 13 fala que lá do versículo 4 a 7, né, o amor é benigno, o amor é bondoso, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O verdadeiro amor, né? Então, o amor é paciente, é benigno. Ora por isso. Sabe por que muitas vezes as nossas orações são tão curtinhas? Às vezes 5, 10, no máximo 15 minutos. Se você começar a colocar na sua oração a Bíblia, orar a palavra de Deus, você tenha muito assunto para vigílias de oração, né? Com Deus na presença do Senhor, porque não vai faltar assunto para você orar. E está aí um ótimo texto para você, eu e nós colocarmos em oração, né? Deus, me dá a graça de eu ver esse amor, que só Jesus viveu de maneira perfeita, mas o Senhor vai me dar a graça também de viver esse amor, ser paciente, benigno, não arder em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece,
não procura os seus interesses, não é egoísta, não se exaspera, não se ressente do mal, não fica guardando mágoa, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha o fruto do Espírito Santo aí, amor. Amor a Deus, aliás, os 2 mandamentos, né, que Jesus falou, né? Amar a Deus de todo o coração, entendimento, alma e força, e amar o próximo como a si mesmo. Então, nós precisamos nos aprofundar e nos desenvolver a nossa vida cristã para crescermos em maturidade, porque, infelizmente, a maioria dos cristãos hoje está assim, rasinho. Tem um monte de cristão nominal no Brasil, que é só nome, e tem um monte também de cristão rasinho, só na superfície, né? Não tem se aprofundado, porque não tem vivido o fruto do Espírito Santo como deveria, né? Como devemos viver. Amor, alegria, né? Ô, Renato, eu estou sentindo falta daquelas mensagens suas que você colocava no grupo sobre Deus Alegre, de John Piper, né? O que aconteceu com as mensagens? Não tem mais não? Você não está recebendo mais não? Não tem mais aplicativo aí. É. Agora para conseguir só, acho que só no YouTube. É. Igual, tentar no YouTube. Não, então Mensagem para consegue pra gente aí, né? A gente, totalmente edificante, cara. com certeza. Entendi muito aquelas mensagens. John Piper é profundidade, né? O John Piper é substância. Uhum. Alegria, né? Poderíamos falar bastante também sobre alegria, mas só citando o versículo de Filipenses 4:4, esse você sabe de cor, nós pregamos aqui, né? Eu até fiz uma musiquinha, até foi da quinta-feira, né? Agora você lembrou, né, Felipe? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Fala aí, Heitor. Pegou? Filipenses 4:4. Mozezinho vai te ajudar. Aí, que mais? Outra vez vos digo, alegrai-vos. Tá vendo que mandamento? Tá vendo? Irmão Zezinho tá de parabéns, hein? Tá ajudando aí o que serve para ser neto. O Cordeirinho de Jesus, né? Então, alegria, paz, a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, para que não andeis ansiosos. E aí, em sequência, vem esse aqui falando nosso relacionamento com Deus, em sequência vem o quê? Depois de paz, amor, alegria, paz, benignidade. O que é benignidade? Falar o bem. Hã? O que está escrito aí, então? Longanimidade. Então, é o que já falamos sobre paciência longa, né? O seu estupim, como é que está o seu estupim? Tá curto? Vamos falar para Deus. Deus, faz esse estupim meu crescer, Senhor, que a bomba não pode estourar, né? Põe esse estupim pelo menos uns 1.000 quilômetros de metro, né? Aham. Você vê que a gente está lutando aqui contra as obras da carne? As obras da carne estão aí, ó. Se você não viver o fruto do Espírito Santo, a obra da carne, ó, vai montar e colocar cabresto e te dominar. Diga, Renato. Uhum. Porque muitas vezes a gente se gaba, não, eu sou manso, eu sou isso, eu sou calmo, É. se gaba, né? Ter paciência quando tudo tá bom, tá tudo fácil, né? Aí é algo que a gente fica. Mas no teste, né? Quando a pessoa te xinga, quando bate o carro, quando
Aí é a hora. Isso vai mostrar o meu caráter, né? Muito bem. E tá aí, não tá aí? A obra da carne tá aí, ó. A gente leu em Gálatas também, né? As obras da carne. E Paulo é tão sério aqui no versículo de número 21, a parte final, que diz: coisas semelhantes a estas. Então a lista não acaba aqui, né? E coisas semelhantes a essas vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quem vive na prática das obras da carne não vai herdar o reino dos céus. Paulo deixa claro, né? O reino de Deus. Então, você está vendo em qual prática? O que você precisa de corrigir? Nós falamos esses dias aqui passados sobre reforma espiritual, né? Deixa Deus ministrar no seu coração. O que você precisa de mudar, meu querido, minha querida? Será que na boca também, a língua, tem que pôr um guarda na boca, né? Fala com Deus. A sua linguagem, a linguagem do cristão, tem que ser diferente da do mundo. Não pode ser igual à linguagem de alguém que não teme a Deus. A nossa linguagem tem que ser diferente. Por isso que outro versículo para memorizar, Efésios 4, 29, né? Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, errado, ou de maldição, mas de bênção que sai da sua boca, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente que for boa para edificação. Olha aí, palavras boas para edificação, e assim transmita graça e não desgraça aos que ouvem. Suas palavras estão transmitindo o quê? Precisa de falar com Deus, levar isso a sério, pegar esse negócio aqui, chegar em casa, fazer uma oração: Deus, me ajuda, Pai, em nome de Jesus. Porque se você e eu viemos para um estudo bíblico, ouvimos uma mensagem, uma pregação no YouTube, e isso não entra no meu coração, não muda as minhas atitudes, misericórdia, tem que mudar, né? Aí eu estou sendo cooperador com o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele está trabalhando na sua vida, você precisa de cooperar com ele e não entristecê-lo, né? Amém? Longanimidade, benignidade. O que é benignidade? Benignidade é falar o bem, pensar o bem dos outros, né? E é aquele desafio que Jesus fala lá sobre o inimigo, né? Orai pelos vossos inimigos. O que mais? Bendizei os que falam bem de vocês, os que elogiam vocês, vocês vão bendizer eles. Elogiar também, só esses. Não, né? Bendizei os que vos... maldize. A pessoa está falando mal de mim, eu vou falar bem dela? Bendizei os que vos maldizem. Jesus, mas o que é isso, Senhor? É certeza? Isso é ser cristão, né? O restante, Jesus até fala assim: olha, o que você está fazendo demais? Bendizer só quem bendiz vocês. Cumprimentar só quem cumprimenta vocês. Amar só quem ama vocês. Que você está? Até o povo do mundo que não me teme também faz isso, olha. Aí é que está o ser cristão. Ser cristão vai além. Não fica aqui no raso e no normal da sociedade, né? Ser cristão vai além, né? É isso que os nossos irmãos, por exemplo, que têm sofrido perseguição no mundo afora aí, torturados, presos e até mortos, têm feito quando amam seus próprios perseguidores, né? Que os maltratam e os perseguem. E assim viveram os cristãos também no passado, né? E nós, nas nossas pequenas provações, nós não aguentamos. Meu Deus, a gente não aguenta essas provações. Que dirá então aqueles que estão realmente passando por uma perseguição braba, né? Se fosse nós, então, está perdido. Então, que Deus nos ajude a crescer
na benignidade. E aí, próximo fruto aí, próxima virtude, qual é? Bondade. Você é uma pessoa boa? Por natureza nós somos maus, né? Mas Deus derrama a sua bondade em nós pelo Espírito Santo para que a gente faça o bem. Somente as pessoas que nos fazem o bem? Não. As pessoas que nos fazem o mal também, né? Aí Jesus, aliás, o apóstolo Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer lá em Romanos 12, né? Vence o mal com o bem. Como? Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Tiver sede, dá um veneno para ele. Não, né? Dá de beber uma água boa. Isso vai amontoar brasas vivas, né? Eu estou fazendo mal para essa pessoa e essa pessoa está me fazendo bem. Se abrasa, né? Queimando a consciência. Deixa Deus trabalhar na vida de você, vence o mal com o bem. Bondade. E aí, em seguida vem fidelidade. Fidelidade. Você é fiel? Fiel a Deus, fiel ao seu irmão, fiel à palavra do Senhor. É pela graça de Deus, né? Que somos fiéis, né? Às vezes as pessoas são fiéis a coisas tão banais, né? Às vezes por exemplo, os fanáticos de time é fiel, até chora, morre, meu Deus. Meu Deus. Mas nós devemos ser fiéis, de fato, àquele que foi fiel com a gente, né? Deus. Esse sim é digno de toda fidelidade. Fidelidade e mansidão. Mansidão não é ter sangue de barata, mas é ter o poder de matar e não fazer. Isso é ser manso, né? Ser gentil. Ore por isso, se você está precisando. Domínio próprio. Para terminar, domínio próprio. Você está dominando a si mesmo? Ou está descontrolado? Ou a língua está descontrolada, as atitudes estão, as reações estão descontroladas. Então, ore por isso. Deus me dá domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não tem lei civil, não tem lei religiosa, não tem nenhuma lei que é contra esse fruto do Espírito Santo. Olha que maravilha. Então, nós temos a liberdade de crescer, né, no fruto do Espírito Santo. Amém? Você quer viver esse fruto? Fala, amém. Não, está meio fraca ainda. Você quer viver esse fruto? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, com muita oração e leitura da Bíblia, podemos desenvolver a nossa comunhão com Deus, e Ele, que é a fonte de todo vigor espiritual, nos fortalecerá na luta contra a nossa natureza pecaminosa, a fim de sermos mais semelhantes a Jesus em seu caráter. Por que viver esse fruto? Para sermos semelhantes a Cristo. Não é para você agradar o pastor, agradar o pai, a mãe, né? Agradar esse ou aquele. Não, é porque você é um seguidor de Jesus, você é um discípulo de Cristo. E o discípulo parece com o seu mestre, com o seu Senhor. Amém? Vamos orar pedindo a Deus por isso então? Senhor, obrigado, Pai, por Tua palavra. E como nós carecemos, necessitamos tanto, Senhor, de viver esse fruto do Teu Espírito Santo no nosso viver. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor derrama em nós o Teu amor pelo Espírito Santo, nos dando a graça de viver esse fruto tão maravilhoso, que não é nós que produzimos, é o Senhor que produz em nós. Então, que possamos cooperar, ó Deus, com a Tua ação na nossa vida, e assim possamos ver o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, sendo algo bem
vivo, Deus, nosso viver, bem real na nossa vida. Perdoa o nosso pecado, perdoa o meu pecado, Senhor. Por muitas vezes nós falharmos, ó Deus, por muitas vezes nós manifestarmos as obras da carne. Tem misericórdia de nós, nos perdoe e dai-nos a graça de crescermos em arrependimento, na comunhão com o Senhor, e assim, ó Deus, nos abençoe nessa semana, e na próxima e cada dia, nos trazendo à memória aquilo que nós estudamos aqui esta noite, Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.